faixa de idade, se tem pais que trouxeram seus filhos nessa faixa de idade e não tem o hábito de vir na igreja, tem a liberdade de pedir para eles ir para lá, tem a linguagem própria para eles, para esse momento de compartilhar da palavra de Deus. Estamos entrando na terceira semana que a nossa reflexão, nosso pensamento se volta para a graça de Deus. É verdade que essa matéria deve ser contínua na nossa vida. Sempre devemos viver na graça. Mas decidimos por algumas semanas, aqui no templo e nas casas, pensar nesse favor imerecido de Deus que recai sobre a vida de todo aquele que se dispõe a crer. Pensamos sobre a necessidade de aprender a viver na graça. Não se vive na graça naturalmente. Ninguém se converte que não seja pela graça, mas depois começa uma vida a ser vivida dentro da graça. E tanta gente se perde. Muita gente começa na graça e termina na desgraça. Muita gente começa na graça e vive na desgraça. O evangelho, com o passar do tempo, as coisas da igreja, os ministérios, as dores, as lutas, arrefecem aquilo que a gente chama de primeiro amor. Aquele experimento interior de uma manifestação de bondade e graça da parte de Deus, que preenche a nossa vida e os problemas que eram grandes parece que não existem. O passado fica para trás, as dificuldades não têm peso para a gente. Mas tanta gente, por não saber, por não aprender a viver na graça, depois de algum tempo, parece que tudo aquilo era uma ilusão, uma situação utópica por alguns momentos. E aparece aos seus olhos um lado negro do evangelho. Não que o evangelho tenha esse lado, mas por não saberem viver dentro da graça, seus corações e suas mentes são enganados por Satanás. E passam então a viver um evangelho de legalismo, de opressão, de contenda, de mal-estar. Coisas antagônicas à graça, que não têm nenhum sentido em relação à graça, que não cabem no dicionário da graça. Mas amarguras, ressentimentos, raivas, iras, brigas, contendas, cóleras, passam a fazer parte do contexto das pessoas que não aprendem a viver debaixo da graça. Passamos uma primeira semana refletindo sobre isso. Depois passamos essa semana agora pensando sobre a importância de, vivendo dentro da graça, confiar na graça. Confiar a tal ponto de, nos momentos difíceis, nos momentos que parece que não tem saída, que os problemas são insolúveis, que as doenças são incuráveis, que as demandas contrárias são muito maiores do que pensamos que podemos suportar, mas em meio a todo esse furacão, a esse vendaval, ter aquela fagulha sempre crescente de esperança que faz a gente dizer não, mas vai acontecer alguma coisa, porque há um Deus gracioso que está olhando pela minha vida. Vai acontecer alguma coisa. É aquela capacidade de confiar na graça, quando o desespero tenta assolar a alma, quando as dificuldades tentam se dimensionar de uma maneira muito maior do que na verdade elas são, mas é aquela capacidade cristiana de dizer assim, não, eu vou conseguir. Não por um pensamento positivo mental, num esforço mental, ou numa repetição de palavras e jargões populares e até cristãos de que vai conseguir, mas por uma certeza que vai conseguir, por uma convicção interior que vai conseguir. Quando tudo parece que está contrário, mas aquela certeza, o mar vai se abrir, alguma coisa vai acontecer, vai descer algum maná do céu, vai ter uma coluna de fogo. Eu não sei o nome que será dado à situação de livramento, mas o livramento chegará porque o meu Redentor vive e ele vai se manifestar um dia. É essa confiança, essa capacidade de, quando tudo indica para baixar a cabeça, teimosamente levantar a cabeça e dizer não, vai mudar esse quadro.
Ah, vai mudar, eu estou sentindo que tem o cheiro do diabo nisso. E onde tem o cheiro do diabo é o lugar propício para Deus colocar o seu perfume e o aroma do Evangelho. E vai mudar isso. Isso é confiar na graça. É quando tudo indica para desistir, para parar, para desiludir, para... Não, mas não vai. Não vai fazer isso, porque confia na graça. Isso também é um aprendizado. Precisa se aprender a confiar na graça. Entrando na terceira semana hoje, nós vamos ver uma terceira situação que devemos aprender. Além de viver na graça e confiar na graça, nós precisamos aprender a desfrutar da graça. A se beneficiar com a graça. A fazer a graça algo produtivo na nossa vida, que redunde em bem para a gente e em bem para outros. Que pessoas também sejam pessoas cheias da graça por causa da graça que está sobre nós. Porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então se o pecado destrói, mata, rouba, aniquila, arrefece ânimos, a graça vem em contrapartida para trazer vida e vida com abundância. É por isso que Jesus disse, eu vim para isso, para trazer vida e vida com abundância. O cristão que aprende a viver na graça, que confia na graça, agora ele tem a oportunidade de começar a desfrutar dos benefícios da graça. De experimentar as benesses que a graça traz para a vida da gente. É sobre isso que nós vamos pensar. Para a gente caminhar nessa direção, já temos que tirar um sofisma da nossa mente. Já temos que tirar um entendimento errado do nosso coração. De pensar que ser agraciado e abençoado é desfrutar da graça. Não é. São coisas completamente diferentes ser agraciado e desfrutar da graça. A palavra de Deus, ela diz que a chuva, ela cai sobre maus e sobre bons. Se eu perguntar aqui quem já viu uma pessoa ruim ser abençoada, você vai dizer, eu conheço, fiquei até com raiva, porque aquele maldito lá é ruim para danar, foi na igreja, estava resfriado, foi curado na hora. Eu estou com uma dor aqui debaixo do braço faz 8 anos. Jejuo, dou dízimo, vou na igreja, clamo, choro, oro, sou crente, fiel, e a dor aumenta e está doendo do outro lado agora. E aquele miserável do meu vizinho, que bate em cachorro, em gato e na mulher de noite, ele veio uma vez na igreja e foi curado. Foi agraciado. É completamente diferente ser agraciado, ser abençoado e viver debaixo da graça, desfrutando da graça. Desfrutar da graça é um estado contínuo, não são situações pontuais. Aquela pessoa que precisa de dinheiro e recebe uma bênção financeira de uma situação qualquer, estou criando uma herança que chegou de uma maneira inesperada e aquela pessoa estava aflita, precisando de ajuda, foi à igreja, ou vem à igreja, ou é crente, e ora a Deus e clama, e de repente vem sobre ele uma notícia dessa, recebeu uma herança, único herdeiro do tio lá na Bahia que morreu. Diga amém. Você pode dizer, não, eu não vou dizer amém que eu não tenho tio na Bahia. Você nunca sabe o que aconteceu no passado. Único herdeiro, chega a notícia, que coisa maravilhosa, que bênção. A gente escreve testemunho, a gente conta testemunho, vai no rádio falar o testemunho, na televisão, conta o testemunho, e é um testemunho, é uma bênção, foi agraciado. Mas isso não é desfrutar da graça. Isso não é desfrutar a graça. Eu tenho, você tem, todos nós temos muitas bênçãos que recebemos. Fomos agraciados muitas vezes. Eu comecei a minha experiência de ser agraciado ainda na vida estudantil, antes de compreender as coisas do Evangelho. Criado na igreja, mas ainda não tinha nascido de novo, me convertido. E eu me recordo que eu estava no último ano era colegial, as coisas mudaram, minhas filhas casaram, não tenho acompanhado agora. O que é agora? Ensina? Ensino médio, também, ensino médio, colegial. Estava no último ano do ensino médio, tinha fechado em todas as matérias. Bom pra caramba, inteligente, notas altas, elevadas, mas reprovado por falta. Faltava muito para ir jogar futebol.
reprovado por falta. E quando eu cheguei em 2, 3 professores que tinham me reprovado por falta, eu falei, mas puxa, mas não tem jeito, não tem nada, não tem nenhuma penitência, nenhum trabalho forçado, né? Não tem nenhuma situação, uma delação premiada, não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer para mudar esse quadro. E os professores disseram assim, não tem jeito, você está aí com 50% de falta, você faltou mais do que veio, metade do dia de aula você não veio, não tem jeito. Eu falei, mas puxa, estuda em meu caso. E orei a Deus, né? Estuda em meu caso. Aí um professor falou assim, não, vem no dia da colação de grau, senta lá, se te chamar você passou, mas já te adianto que não passou. Aí no dia da colação de grau eu estou lá sentado e começam a chamar os alunos que colaram grau. Aí vem por ordem alfabética, A, Antônio, B, Benedito, C, Carlos, e vai chamando. Chega no I, aí vem pro J, José, João, Joaquim, Késia, Keila, Laércio, Luiz, e lá acabou. Chamam lá o último nome, depois do W do último nome, Joel Estevanato. Fora da ordem, sempre fui fora de ordem. Fora da ordem. Chamam o Joel Estevanato e lá vai eu, colação de graus. Isso foi uma graça, foi uma bênção, fui agraciado. Eu não sei, porque isso faz parte de todo um contexto, porque tinha um pastor que vivia no meu pé para eu fazer seminário, e eu não estava nem aí com essas coisas, não queria estudar Bíblia, mas ele tinha enxergado em mim algo que eu não tinha visto ainda. E ele falou, precisa fazer seminário, e eu triste, falei para ele, olha, não dá, porque eu repeti de ano, como é que eu vou fazer seminário o ano que vem? E naquela oração da loucura que a gente faz, eu falei, Deus, se eu passar, eu faço o seminário. Lá vai eu com coleirinha no pescoço pro seminário. Não foi assim, eu que vontade de fazer seminário. Não. Lá vai eu meio que obrigado a fazer seminário. Mas foi uma graça, foi um presente não ter repetido de ano. Mas isso não é desfrutar da graça. Irmãos, desfrutar da graça não são situações pontuais. O que acontece quando você é abençoado, quando você recebe uma graça? O que aconteceu comigo quando eu passei de ano, com exceção que eu ia ter que fazer o seminário, mas o que aconteceu? Aquele sentimento de alegria, de prazer, de conquista, e mais, aquele sentimento de um cuidado de Deus. Puxa, Deus está me vendo, Deus está olhando para mim, Deus está fazendo alguma coisa por mim. Então veio aquele sentimento, dominou meu coração. E acontece assim também com alguém que é curado milagrosamente, com alguém que vê uma porta de emprego abrir quando não havia possibilidades, com alguém que recebe a herança do tio da Bahia. E acontece a mesma coisa, esse prazer, essa confiança de que Deus está olhando para mim, cuidando de mim, Ele fez uma coisa sobrenatural pela minha vida. Isso são situações pontuais de alguém que foi agraciado. Desfrutar da graça é viver esses sentimentos, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando tudo parece estar errado. Mesmo quando repetiu de ano, quando não foi curado, quando não veio herança da Bahia, veio uma cobrança do SPC lá da Bahia. É manter o mesmo sentimento de que Deus está cuidando, o mesmo prazer, a mesma confiança. Isso é desfrutar da graça. É um viver em confiança na graça que leva a desfrutar da graça. Não depende das circunstâncias, de situações pontuais, do que aconteceu ou do que vai acontecer. Esse bem-estar, essa tranquilidade, essa confiança, ela é permanente, aconteça o que acontecer. Não é contar a bênção depois da bênção. É contar a bênção sem ter bênção. É tendo dificuldade se manter animado, encorajado, feliz, radiante, pacificado. Por quê? Porque é alguém que está desfrutando da graça. Então, desfrutar da graça não é receber uma bênção. No segundo momento, a gente identifica nesse raio-x do que é desfrutar a graça, a gente identifica uma pessoa que desfruta a graça por ela viver debaixo das manifestações da graça. A graça é uma palavra de 5 letras que traz conceitos embutidos nela.
mas que não tem valor algum se não se materializa, se não se transforma em coisas reais, em manifestações reais. E no nosso pensamento precipitado do conceito de que uma bênção é a graça, de que uma situação pontual é o desfrutar da graça, a gente esquece que não é isso e que, na verdade, o bem-estar está relacionado com a manifestação da graça, não nas situações pontuais, mas em situações duradouras e contínuas. Não é todo dia que a gente recebe herança da Bahia, não é verdade? Quem já recebeu herança alguma vez na vida? Uma vez, levanta a mão, quem já recebeu herança? Eu já recebi uma vez. Talvez meia dúzia, contando as mãos que eu não vi. Quem já recebeu 2 vezes? 2 pessoas. Silvana, se você levantar na 3ª vez, eu vou desconfiar da coisa. Esse casal aí não sei o que acontece. Tudo quanto é sorteio sai eles, agora na herança também. Vamos ver, vamos testar. Quem recebeu herança 3 vezes na vida? Eu já não vou olhar para o lado, só ali. Não. Não. Não é uma coisa de todo dia. Passar de ano sem ter nota, ou com muita falta, não é para todo ano. Ser curado de uma enfermidade. Quem já foi curado alguma vez de alguma enfermidade? Quem já foi curado de todas as enfermidades sempre? Com exceção da Silvana e do Francisco, não é coisa de todo dia. E a graça, ela não é cheia de lacunas. A graça não é assim, hoje tem graça, amanhã não tem graça, hoje é graça, amanhã é desgraça. Não é assim. A graça é uma situação permanente. Então as manifestações reais da graça são manifestações contínuas, que começam um dia e nunca mais terminam. E essas bênçãos temporais que eu disse, são bênçãos que têm começo e fim. Elas se completam naquele momento, produzem todo aquele efeito positivo que eu narrei para vocês, e que vocês conhecem, mas terminam. E se eu perguntasse aqui, quem que já foi agraciado, recebeu uma bênção, ficou eufórico, mas passou alguns dias e começou a ficar meio abatido, começou a ficar meio triste, começou a se sentir mal, meio vazio, eu tenho certeza que, com verdade, com sinceridade, muitos de vocês se manifestariam que acontece isso realmente. Porque são manifestações esporádicas, pontuais, daquilo que a gente chama graça, mas que na verdade é uma bênção, porque o sol, ele nasce para o justo e nasce para o ímpio. A chuva vem na lavoura de quem teme a Deus e na lavoura de quem não teme a Deus. E essa mensagem eu recebi do Senhor pelo estudo, pela percepção do que as Escrituras Sagradas trazem, que as manifestações da graça, de quem está desfrutando da graça, essas manifestações duradouras são 3, pelo menos 3, que são manifestações que nunca terminam nos seus efeitos, no seu resultado no nosso interior. Elas podem acontecer uma vez, mas aquilo perdura, o sentimento decorrente daquilo perdura, continua acontecendo na nossa vida para sempre. Não perde aquilo. Olhando para essas 3 manifestações é que a gente chega à conclusão: eu desfruto da graça ou eu não desfruto da graça? Vamos olhar essas 3. A primeira delas está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Ali, o texto fala da manifestação da graça salvadora. A graça que salva. Está relacionado à libertação. Pela graça, sois salvos. Vamos ler na tela, ó, só a primeira parte do versículo. Porque pela graça sois salvos. Então a salvação chega na vida de uma pessoa, traz efeitos na vida daquela pessoa, e esses efeitos se prolongam e continuam acontecendo na vida dela por toda a sua vida. Quais são esses efeitos da salvação? Bom,
Vocês sabem que a salvação está se referindo a perdão de pecados. A ter a sua alma limpa, a sua barra limpa com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa graça faz com que a gente fique ali com Deus. Acaba sentimentos de condenação, de acusação, de culpa. Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Gálatas 5, porque a lei do Espírito é vida, é paz. Então essa pessoa que é salva, que é alcançada pela graça salvadora, e essa graça se manifesta na vida dela, essa pessoa passa a viver então uma vida cheia da graça. E o que é essa graça? É cheia de libertação, é uma pessoa liberta. Quem vive, desfruta da graça é uma pessoa liberta. Se eu perguntar em tom genérico aqui, quem é liberto? Todo mundo vai dizer liberto, porque a gente está pensando em libertação do quê? Libertação da feitiçaria. Eu era macumbeiro, eu acendia a vela para macumba, e eu matava frango, boi, pato, galo, galinha, cachorro, sapo, pernilongo, tudo eu oferecia a Satanás. Eu era uma pessoa idólatra, adorava Santo Cristóvão, Santo Raimundo, Santo José, Santo João, adorava santo que ainda não era santo, mas vai ser santo um dia. Eu adorava tudo quanto é santo, eu era um idólatra. Eu sou uma pessoa liberta, eu era um viciado em álcool, eu bebia, caía, esborrachava na rua, envergonhava a família, sou um liberto. E tudo isso é libertação. Mas a libertação da graça é muito maior que isso. Fala para o seu irmão, a graça liberta você de você. Do seu mau gênio, do seu mau temperamento, do seu mau comportamento, dos seus maus hábitos, da sua maneira egoísta de ser, mesquinha, da sua burrice, da sua teimosia, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua maneira carnal de se comportar, da sua teimosia em continuar sendo carnal. A graça liberta você de você. Liberta eu de mim. É o desfrutar da graça, não ser escravo de hábitos, não ser escravo de um temperamento. Nosso temperamento, todo mundo tem um temperamento que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Quem é explosivo precisa ser acalmado, quem é muito calmo precisa pegar um pouquinho mais de fogo aí, que senão vai morrer encostado em barranco. Todo mundo precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo, e essa graça salvadora vem trabalhar na gente, nos libertando. Conhecereis a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. João 8, 32 e 36. É uma graça que se mostra salvadora na medida que causa libertação. Paulo diz assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso fazer todas as coisas, mas não me deixo dominar por nenhuma delas. Você quer ver se você é liberto? Faça um propósito, vou ficar um mês sem tomar Coca-Cola. Os cocólatras que tem aqui, façam essa prova. E saiam daqui do culto dizendo, eu vou ficar um mês sem tomar Coca-Cola. E ver se você resiste ao próximo frango com macarrão, sem Coca-Cola. E depois avalie se daqui uma semana você continua firme. Aos cafecólatros aqui, diga, eu vou ficar sem tomar café 2 meses. Aos corintianos, aí não, deixa isso de lado, hoje não é dia de falar disso. Não vou falar nada agora e não vou falar nada à noite, estou aqui pregando, não vou falar nada, aconteça o que acontecer, ninguém fale nada comigo. Você que tem maus hábitos, maus comportamentos, maus vícios, identificou lá na mente que aquele comportamento é errado, diga, eu vou ficar um mês sem fazer isso. E você vai perceber se você é um escravo ou você é um livre. Porque o livre, o que desfruta da graça, é aquele que não se deixa dominar por nada. Eu entendi que eu não devo fazer isso, eu não vou fazer mais. Eu entendi que eu tenho que fazer desse jeito, eu vou começar a fazer desse jeito. Porque não é escravo. O escravo é aquela pessoa cheia de propósitos que nunca cumpre. Vou emagrecer. Irmão, 18 anos você está falando que vai emagrecer. 18 anos, então não fala. Não fala mais. Tem coisa
coisas que a gente faz, irmão, não estou dizendo que você tem que ficar aí se martirizando, dizendo, não vou fazer isso, não vou fazer. Mas tem coisas que a gente começa a perceber, isso é nocivo, isso é ruim, isso não é bom, isso está acabando comigo, isso está me prejudicando outras pessoas. A gente começa a perceber, o Espírito Santo está na gente, ele está em nós, ele fala com a gente, ele indica isso para a gente, não precisa ninguém falar. Ele fala. Mas o escravo, e continua. Mesmo trotar. Porque é escravo. Não consegue mudar. A graça salvadora gera plena libertação para a pessoa não viver mais nos impulsos da velha natureza carnal. E também não está mais sujeito às acusações malignas. O diabo não tem mais acesso na mente da pessoa. Ela está vivendo debaixo da graça, ela sabe que o Senhor a perdoa, que o Senhor a ama, que o Senhor cuida dela, que não tem erro, não tem culpa maior do que o amor de Deus. E Deus pode perdoar qualquer multidão de pecado. Ele pega o pecado vermelho como escarlate e nos torna mais alvos do que a neve. É uma pessoa que está debaixo da graça, ela erra, ela falha, ela peca, mas ela reconhece o seu pecado e ela não deixa que o diabo, ou a mente dela, ou ela mesma se condene pelo seu pecado, que ela já se arrependeu, ela já mudou, ela abandonou o comportamento errado, ela não fica carregando aquele defunto com ela da sua culpa. É uma pessoa que não carrega mais culpa, porque ela está desfrutando da graça salvadora de Deus na sua vida. É daí que eu tenho muita dificuldade de gente que fala que tem traumas da infância. Não estou dizendo que eu tenho dificuldade de acreditar que tem traumas da infância. Mas eu tenho dificuldade de acreditar que essa pessoa está desfrutando da graça de Deus salvadora. Porque a graça de Deus salvadora arranca tudo isso de dentro da gente, que a ciência tenta tirar e não consegue. A graça de Deus salvadora faz você esquecer do abuso que você teve. Você não fica martirizado por aquilo a vida inteira. A graça salvadora lava, purifica, santifica, te torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na graça salvadora de Deus. A segunda graça, que começa e continua na nossa vida e é uma manifestação, é a graça provedora. Eu volto à mensagem de domingo passado, em João capítulo 21, versículo 9. Os discípulos, ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre as brasas. Depois da frustração de com esforço não ter pescado, depois da alegria de ter resultados debaixo da direção de Deus e pegarem 153 grandes peixes. Agora eles chegam na praia e tem um peixe e tem pão que eles não pescaram, que eles não trabalharam, que eles não se esforçaram, que eles não fizeram nada para estar lá, mas está lá para atender a necessidade dele. É a graça provedora, o maná que caiu do céu sem ter plantação. Como que é o fruto da terra para produzir o nosso alimento? Planta a semente no chão e do chão nasce e a gente com esforço rega, cuida e vem o alimento. Como é que Deus faz? Cai maná no céu. Ninguém plantou semente no céu. Não está para fazer comida ser plantada no céu, mas desce do céu. Por quê? É uma graça provedora. É aquela situação que Deus traz o sustento quando não existe possibilidade do sustento. Deus dá o escape financeiro quando não existe possibilidade disso. Não é resultado do trabalho e do esforço. Embora, lembrem da mensagem da semana passada, Deus não nos chamou para ficarmos acomodados. Ele incentivou os discípulos, lancem a rede, trabalhem, se esforcem. Mas Ele disse, tem algo melhor para vocês do que o fruto do seu trabalho. Tem a minha graça provedora para a vida de vocês. A minha graça que cuida de vocês. É essa graça provedora. Muitos de nós já tivemos milagres na área financeira, de uma provisão de Deus que a gente não esperava. Ontem eu estava lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, pregando para um grupo de pastores e um povo que estava na igreja. E depois do culto, jantei com o pastor, e o pastor estava me falando, contando a experiência deles. Eles têm uma propriedade como a nossa, 2.600 metros, aqui é 2.200. Compraram com sacrifício também, como nós. Muitas situações semelhantes, parecidas. Ele estava me contando, e eu não falei nada da nossa experiência, mas ele contando e eu assimilando, e ele dizendo que quando eles compraram, eles tinham que dar uma entrada de 30 mil reais, né? Veja a realidade da época. E ele falou para a igreja assim, nós não vamos dar entrada de 30, nós vamos pagar a propriedade inteira, 70 mil reais. E eu pensando, 2.600 metros, 70 mil reais. Meu Deus, a gente lá, 1 metrinho em São Paulo.
É um absurdo. Mas para eles, para a realidade deles, é uma fortuna. Eles não tinham dinheiro. Ele falou para a igreja, nos 12 dias de clamor, nós vamos ficar aqui. E no último dia, quando terminar a campanha do clamor, nós vamos ter os 70 mil reais. E quando ele terminou o culto da última noite, ele tinha 12.800 reais levantado na campanha. O tesoureiro falou para ele, e ele disse para o tesoureiro, mas o último dia da campanha é hoje, até meia-noite. O culto é 10 horas. Até meia-noite pode acontecer muita coisa. Bom, ele falou para a igreja e disse, até meia-noite pode acontecer muita coisa, e foi para casa. E eu sei o que é isso, quase desistindo do ministério. Orando como nunca para o arrebatamento da igreja acontecer antes da meia-noite. Para não ter que acordar e olhar para a esposa do lado da cama. Pelo menos arrebatar ela, Senhor. 15 para meia-noite foi a última vez que tocou o telefone de ímpios, dizendo, eu estou fazendo uma doação para a igreja. E ele tinha 74 mil reais meia-noite. Isso é graça provedora. É graça provedora. Agora, esse cuidado, essa graça provedora, não é o resultado financeiro, é a sensação de confiança. Porque pode ser uma bênção apenas. Pode ser um momento que foi agraciado apenas. E isso não é desfrutar da graça. Eu já gastei tempo falando isso para vocês. O desfrutar da graça é esse sentimento de confiança. É essa certeza de que Deus vai fazer alguma coisa. É aquilo que aquele pastor manifestou antes de ter o dinheiro. Antes de chegar o resultado. Mas aquela confiança. A graça provedora. A Bíblia diz no Salmo 127, no versículo 2... que não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Fala para o seu irmão, ame a Deus, irmão. Ó, você vai dar dois remédios para o seu irmão prosperar. Fala para ele, ame a Deus, irmão. E o segundo, vai dormir, irmão. É aí o caminho. Essa é a graça provedora. Aquele cuidado de Deus, aquela certeza, aquela paz resultante de uma certeza, Deus está no controle. Deus está fazendo. Isso é desfrutar da graça. É não ficar atormentado, perturbado. Por fim, para a gente terminar, porque também está terminando a bateria do iPad aqui, do tablet do Francisco Capela, que eu esqueci o meu em casa. E quase que eu fico sem mensagem hoje. Está lá na mente, mas é bom ter anotação aqui com algum detalhe que precisa. Fala aí, meu irmão, o que é? Tem hora extra aí, não? Não, tá. Então tá bom. Mas já está terminando. A terceira manifestação da graça, para aqueles que vivem debaixo da graça, confiam na graça. Então desfrutam da graça. Eles têm a graça salvadora como uma continuidade na vida deles. Eles têm a graça provedora como uma continuidade na vida deles. E eles têm a graça serviçal. A gente se mata. Eu estou a vida inteira falando para os crentes trabalhar. Tem que orar, gente. Tem que dar dízimo. Tem que entrar no ministério. Tem que fazer gêmeos. Tem que reunir. Quem não vive na graça pode eu e mais uma dúzia ficar gritando o tempo inteiro. Isso não vai adiantar nada. Quem desfruta da graça é impulsionado a ser servo. Quem desfruta da graça não consegue viver sem servir. Servir pessoas, cuidar de gente, tratar de vidas. Diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Podem perceber na tela que eu grifei algumas palavras. Eu grifei a palavra servir. Eu grifei as palavras como bons administradores. E eu grifei a palavra graça. Bons administradores da graça servem. Não conseguem viver sem servir. Quem desfruta da graça é impelido a servir. O texto diz servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu,
como bons administradores da multiforme, ou seja, as muitas maneiras que se manifesta a graça de Deus. Passa a servir pessoas, não consegue viver sem servir pessoas. Eu olho muito, vocês sabem disso, porque ele é um modelo para a gente, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele fala que ele é impelido pela graça a servir, ele dá testemunho disso. Eu sirvo porque a graça me leva a servir. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, perceba, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Quem ele é? Pela graça de Deus eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi em vão. A sua graça refletiu na minha vida e produziu. Não foi à toa a sua graça na minha vida. Antes, trabalhei mais do que todos. Olha o que ele caminha dizendo. A graça em mim não foi em vão. Antes, pelo contrário, a graça em mim me levou a trabalhar mais do que todos. Não eu. Ele diz, não é que eu sou um cara super esforçado, dedicado, trabalhador. Não eu. Mas a graça de Deus comigo. Então, o que me levou a trabalhar mais do que todos? A graça de Deus que estava nele. A manifestação da graça o impeliu para servir. O impeliu para trabalhar. Ele não podia deixar de fazer. Num outro texto ele diz assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele está dizendo que a minha vida não tem sentido se eu não servir, se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para fazer. Ele está dizendo que a minha vida não tem razão de ser se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para fazer. É a graça que impele, vamos dizer, se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para fazer. É a graça que impele, vamos dizer, se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para fazer. É a graça que impele. Se tem uma coisa que eu não suporto, é ouvir crentes dizendo, ai, eu faço um trabalho na igreja, não aguento mais, está tão difícil. Para de fazer. Para de fazer. Vai lá atrás e começa a viver a graça salvadora na tua vida. Para de fazer. Vai lá atrás e começa a viver e desfrutar da graça provedora na tua vida. Porque vivendo essa graça salvadora, essa graça provedora, você não vai ter que se esforçar, vai desgastar, vai. É lógico, estou aqui com o joelho desse tamanho, de viajar a noite inteira, de pregar onde está aqui, vai ter dois, vai. Mas a graça vai te impulsionando, vai te empurrando, vai te dando ânimo, vai te dando força, vai te dando a graça. Você fala, ainda bem que eu estou fazendo aquilo que a graça me levou a fazer, porque a força vai ter a minha graça. Você fala, ainda bem que eu estou fazendo aquilo que a graça me levou a fazer, porque a força vai ter a minha graça. Você fala, ainda bem que eu estou fazendo aquilo que a graça me levou a fazer, porque a força vai ter a minha graça. Você fala, ainda bem que eu trabalho, qualquer um, irmão, faz pensar. Físico, trabalhar, qualquer um, irmão, faz pensar. Trabalhar, ação física, trabalhar, tudo pode fazer. Mas a graça, ela renova a vida, trabalhar, tudo pode fazer. Então o que acontece com quem trabalha, mas não desfruta a graça? Então o que acontece com quem trabalha, mas não desfruta a graça? Então o que acontece com quem trabalha, ministério, eu estou falando na sua vida, mecânico, médico, advogado, qualquer um trabalhando isso, só da graça uma hora história. Agora a graça, ela é um tônico, ela traz ânimo, ela traz renovação, ela traz disposição, ela supera o cansaço, ela renova as forças. É a graça que nos sustenta. Por isso que quando Paulo falou, olha, Senhor, resolve meu problema, o Senhor disse, por que Paulo eu vou resolver teu problema? Estou parafraseando. Que quando Paulo, qual é o objetivo de eu resolver teu problema? Você está pensando que eu resolvendo o teu problema, você vai ficar bem? Estou parafraseando uma coisa, Paulo. Qual é o objetivo de eu resolver teu problema? Você está pensando que eu resolvendo o teu problema, você vai você ficar bem? Ele é o suficiente para você ser animado. Ele é o suficiente para você ser encorajado. A minha graça. Ele é o suficiente. Só essa. Mais nada. Ele é o suficiente para você ser encorajado. A minha graça. Ele é o suficiente. Agora só essa. Mais nada. Ele é o suficiente para você ser encorajado. A minha graça. Ele é o suficiente. Agora só essa. Mais nada. Ele é o suficiente para você ser encorajado.
confiar na minha graça. Ele é o Senhor, meu Deus. Mais nada. Ele é o Senhor, minha graça. Não deixe. Ele é o Senhor, meu Deus. Mais nada. Veja lá, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Não deixe. Ele, Senhor, meu Deus. Ele, mais nada. Veja lá, Tiago 4, 6. Ele, não deixe. Nos concede graça maior. Ele. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Só gente humilde vive na graça, confia na graça, desfruta da graça. Nasceu soberba, coração altivo, orgulho, a graça vai embora. Porque Deus resiste ao soberbo. Deus cria barreira entre o soberbo e a graça. E a graça não alcança mais essa vida. Aí ela perde a graça. Você já viu o irmão que perdeu a graça? Que ficou desgraçado? Você já viu gente cheia de graça que de repente ficou cheia de desgraça? Você já viu o irmão que era irmão gracioso e de repente ficou irmão amargoroso? Orgulho, soberba. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá maior graça ao humilde. E o humilde vai viver então na graça, vai confiar na graça e vai desfrutar da graça. Curva a sua cabeça. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento e peço que a tua bênção acompanhe a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar um louvor. Aplauda a Deus pela sua palavra.